Oi, meu nome é Patrícia e esse é o canal Depois da Leitura. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Gente, hoje eu tenho uma pergunta antes de começar o vídeo para fazer para vocês. Vocês teriam coragem de morar numa casa, entrar numa casa, viver nessa casa, que ficasse assim no meio, no topo de uma colina, assim, meio do nada, tá? E nessa casa você sabia que havia sido morta uma família inteira e que a suspeita dessas mortes ainda vive nessa casa? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, logo depois da vinheta, a gente começa com a resenha que vocês pediram e eu trouxe. Antes de começar o vídeo, pessoal, eu quero muito agradecer o carinho de vocês. Eu tenho recebido muito carinho, muitas trocas, os comentários, assim, muita coisa boa. E muita gente nova chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Para aqueles que estão aqui desde o início, para aqueles que estão chegando, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês pelo carinho e pela confiança no meu trabalho. Então, dado este recado, vamos ao que interessa. Um vídeo que vocês me pediram, né, que eu pedi que vocês deixassem nos comentários, se quisessem a resenha, vocês deixaram lá, e eu trouxe, que é do livro O Massacre da Família Hope, né? Então, tá aqui, ó. Eu li esse livrinho em e-book, né? Li no Kindle, e vou deixar a capinha aqui, que fica melhor do que ficar segurando o Kindle na mão, tá? Então, eu já comecei esse vídeo fazendo um questionamento para vocês, né? Pois justamente, é nesse questionamento que mora toda a história. Nesta casa, lá no alto da colina, tá? Riley Sager, quem não conhece o autor, ele sabe como prender a gente, né? Ele nos desconcerta e nos deixa com dúvida o tempo inteiro da leitura, né? A gente sabe que esse é um suspense psicológico. Quem não gosta de ler terror, horror, pode ler tranquilo, porque não tem nada assim de, caiu um pedaço para lá, para cá, não tem nada disso. É um suspense, tá? É aquele livro que quem curte Freida McFadden, é um suspensezinho de entretenimento, sabe? Que tu pega, tu lê numa sentada não digo que são muitas páginas, mas tu lê rapidamente, porque é um livro que realmente te prende, né? Então, esse livro vai nos levar até uma mansão, que é a mansão da família Hope, que é um lugar isolado, como eu falei, no topo de uma colina, um lugar silencioso, e um lugar marcado por um crime que nunca foi esquecido, né? E aqui a gente tem uma história sobre memórias, né, coisas que aconteceram no passado, sobre culpa, várias versões da verdade, e o peso daquele passado que se recusa a ficar enterrado, que ele quer vir à tona mesmo, e vai vir, tá? Então, mas primeiro vamos falar do autor. Quem é Riley Sager? Riley Sager é o pseudônimo de um autor norte-americano que é muito conhecido por thrillers psicológicos, de atmosfera sombria e muitas reviravoltas chocantes. E como eu comentei no outro vídeo, gente, tu respirou, é um plot. Dá aquela reviravolta, tu respira a reviravolta, e assim ele vai até o final do livro, né? Por isso que eu digo, é um livro que te prende, porque tu não consegue largar, porque a todo momento aí tu já muda o teu olhar pro livro, conforme vai mudando os plots vão aparecendo. Então, assim, ó, é um livro que realmente tem muitas reviravoltas, tá? Esse autor, ele se destacou muito no suspense contemporâneo com um dos livros dele, eu não sei se vocês já viram, vou deixar a capinha aqui, As Sobreviventes. Eu lembro, não me lembro o ano deste livro, vou deixar aqui embaixo, mas eu lembro quando lançou esse livro, que foi muito falado aqui no Brasil, tá? E ele tem outras obras agora, tem várias publicadas, eu acho que inclusive até pela Dark Side tem obras publicadas. Eu vou deixar algumas capinhas aqui, só para vocês
saberem quais as obras dele, né? E como eu sempre digo, todos linkados aqui embaixo, caso tenham interesse em lá dar uma olhada, ou mesmo comprar alguma das obras, comprando através do meu link, vocês vão estar ajudando muito esse canal a crescer. E eu fico imensamente grata com isso. Então, seguimos daqui. Uma das marcas, na verdade, registradas desse autor, ele usa muito protagonistas femininas, tá? E mulheres fortes, assim. Ele gosta muito de casa isolada, cheia de segredo também. E essas narrativas que enganam a gente, assim, até a última página, como eu disse anteriormente. E literalmente, viu, gente, é até a última página. Não pense que, cheguei no final, já vou parar, não precisa ler o resto. Leia até a última página mesmo, porque você vai se surpreender. Né? E aqui, no Massacre da Família Hope, ele vai levar essa fórmula, né? Ele usa ao extremo, assim, ele brinca com a confiabilidade da memória e da própria narração, certo? Então vamos ao contexto da história em si. Em 1929, acontece um crime brutal numa pequena cidadezinha. Toda uma família, a família Hope, é assassinada dentro da sua própria casa. Quem são as vítimas? O pai, Andrew Hope, a mãe, Hope, e a irmã, Virginia Hope. Porém, uma sobrevivente ficou desta família, que é Lenora Hope, que na época tinha apenas 17 anos quando tudo isso aconteceu. Ela nunca confessou o crime, ela nunca foi condenada pelo crime, porque não tinha provas contra ela. E desde aquela noite, ela passou a ser conhecida como a culpada, mesmo sem provas, mesmo sem ter confessado, tá? E aí, décadas depois, né, ela já está idosa, né, ela teve vários problemas de saúde, não fala, não anda, né, só consegue mexer uma das mãos, tá? E ela está confinada nessa mansão onde tudo aconteceu. E é nesse cenário que entra a nossa protagonista, a cuidadora Kit McDare, que é uma jovem que aceita o trabalho e que precisa morar na casa, né, para cuidar dela, porque a Lenora precisa de cuidados 24 horas por dia. Então, é imprescindível que a cuidadora more na casa. E a Kitty aceita esse trabalho, né? E desde o início, ela sabe, ela conhece toda a história, né? Mas desde o início, ela percebe que aquela casa tá viva, que aquela casa tem... Gente, de vez em quando eu olho para ver se a luz do microfone tá acesa, porque você sabe, né, que eu sou a autora de acabar a bateria, eu seguir gravando e ficar o vídeo mudo, né? Mas enfim, desde o início, a Kitty percebe que aquela casa parece que tá viva, tá? Porque a cidade esconde muitos segredos, porém, a Lenora quer contar a sua história, quer contar a versão da história dela. Só que ela não pode falar. Então, ela vai se comunicar com a Kitty por meio de uma velha máquina de escrever, tá? Que está lá no cantinho do quarto. Só que a cada frase que ela tecla nessa máquina, vai mudar toda a história. E isso vai alternando durante o livro inteiro. O livro ele vai alternando entre o presente, os acontecimentos ali, né, atuais, né, que a Kitty vai vivendo dentro daquela casa, junto com outros personagens que também trabalham na casa. Inclusive, alguns viveram na casa durante a época do massacre. Eles estavam nessa casa e ainda continuam na casa, trabalhando para a senhorita Hope, como eles chamam, né? Então, esse presente, esse passado, vai sendo reconstruído, com a Kitty investigando tudo aquilo que a Lenora coloca na máquina ali, tá? Então, a história toda vai sendo reconstruída através dessas duas personagens. Porém, fica, conforme a gente vai lendo, uma grande questão. Será que a Lenora é realmente culpada ou ela é só uma vítima dessa história toda? Talvez seja uma mentirosa? Pois é. O tempo inteiro do livro você vai e volta nesses questionamentos, tá? O Riley Sager, ele sustenta essa dúvida do começo ao fim do livro,
né? Fazendo que a gente desconfie de tudo que acontece dentro desse livro, gente. Inclusive da narradora. Que é a Kitty McDare, a cuidadora, tá? A escrita é super fluida, é assim, cinematográfica realmente, parece que tu tá vendo um filme, tá? E até por causa da ação, gente, o final tem muita ação ali naquele livro. Como eu comentei, assim, no outro vídeo, eu disse, é uma ficção extremamente ficcional, assim, porque é muita loucurada que acontece ali naquele final, um agito só, assim. Até comentei com uma amiga, eu digo, ai, tô me vendo em Indiana Jones, assim, sabe, aquela aventura loucona, é isso aí, gente, é bem esse o caminho, tá? Porque é pista falsa, atrás de pista falsa, e aí aquilo vai, né, essas reviravoltas todas, olha, eu acho que ele foi genial em criar essas reviravoltas, eu tiro o chapéu para ele, porque ele é um baita escritor de suspense, porque ele consegue te prender. E o bom escritor, ele tem que te prender na obra. E ele tem, independente do final ser maravilhoso, não ser maravilhoso, de uma obra ser perfeita ou não ser perfeita, enfim, a gente tem que dizer, ele é brilhante como escritor, porque ele sabe te prender num suspense, tá? Faz isso, assim, ó, de uma forma única, tá? E aqui é aquele livro que a gente lê com aquela sensação de que algo terrível vai acontecer a qualquer momento, né? Essas reviravoltas, tu tá sempre naquela, agora vai, agora vai. Então, o Massacre da Família Hope é uma leitura ideal para quem? É uma leitura ideal para quem gosta de suspense psicológico, para quem gosta de histórias com segredos familiares, histórias que subvertem expectativas, histórias com mansões assombradas, né, entre aspas, né, porque a mansão, ela tem a sua própria história, tá? A mansão, como a Kitty vai percebendo, a mansão tá viva. Então vai ser apresentado cada cômodo dessa mansão, né? Eu não posso falar demais para não entregar, porque é muito bacana ler, tá? Sei que tem muita gente que não curtiu esse livro, mas é como eu digo sempre, é um livro, gente, que a gente tem que entender que está lendo um livro de entretenimento. É um livro realmente para ler, para distrair a cabeça, não é aquele livro de, que livro, sabe? Não, é um livro bacana para essa leitura, sabe? Essa leitura dinâmica, assim, essa leitura, até para sair de uma ressaca. Eu acho que é excelente esse livro, porque é um livro que te prende, então tu fica ali, tu obviamente vai sair da tua ressaca literária, independe se o fim vai te agradar, se o final do livro, tô falando no final, porque vi muita gente, né, não gostando do final do livro. Mas eu digo para vocês, é um livro ok, eu indico, tá? Indico com todas essas ressalvas que eu fiz, né? E para quem gosta desse tipo de livro, né? E para finalizar esse vídeo, tá? Eu vou fazer um questionamento para vocês. Antes disso, vocês sabem, né? Me ajudem com o seu like, com seus comentários, que eu amo, gente, volta a dizer, amei os comentários do vídeo passado, tá? Procuro responder todo mundo. Se eu falhar em responder alguém, já peço perdão de antemão, é porque realmente eu acabei pulando, tá? Sem querer. Mas eu tô toda hora revisitando ali para responder todo mundo, tá? E a questão é, vocês aí desse lado teriam coragem de entrar nessa casa, só de entrar, imagina de viver com a pessoa que supostamente cometeu os crimes? Ou será que você já fugiria nas primeiras páginas desse livro? Fica esse questionamento. Gente, muito obrigada pela companhia, um beijo enorme no coração de cada um de vocês e até o próximo livro. Tchau, tchau.